A palavra do Senhor diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover montanhas. E durante muito tempo a gente fica olhando para esse versículo, para essa passagem na Bíblia e fica falando assim, poxa, então quer dizer que se eu tiver um pouquinho de fé, por mais pequenininho que ela seja, porque nós pensamos no tamanho do grão de mostarda, que realmente caberia aqui dentro da minha mão, a gente conseguiria mover as coisas ao nosso favor. Só que eu quero trazer um olhar diferente para você, lembrando que toda vez que que Jesus falava sobre uma palavra, algo aparece na Bíblia, estava conversando sobre o que aqueles homens entendiam. E eles entendiam de agricultura, eles entendiam de sementes, e a semente de mostarda, ela é uma semente muito forte, ela é uma semente que ela consegue nascer em qualquer lugar, ela não é um solo muito seco ou muito aquoso que vai fazer com que ela morra. Ou seja, né, eu não vou dar todas as características aqui porque eu não conheço muito de semente, mas eu conheço o suficiente para saber e pesquisei o suficiente para descobrir que a semente de mostarda é uma semente forte. Então o que Jesus estava falando para a gente naquele momento? Ele estava falando assim, olha, é necessário que vocês tenham uma fé forte, é necessário que vocês tenham uma fé inabalável. Então quando a gente fica pensando nesse grão de mostarda, a gente precisa pensar que não é apenas só ter uma fé, mas é ter uma fé inabalável. Aí eu consigo lembrar de Noé, para dar um exemplo prático aqui da vida. Noé, ele teve uma fé inabalável. O Senhor apareceu para ele e falou assim, olha, vai vir um dilúvio, eu preciso que você faça uma arca para me salvar você e a sua família. E Noé começou a fazer a arca. O texto não diz que o Senhor ficou falando com Noé toda hora, né? E se a gente for estudar na teologia, aproximadamente Noé demorou 100 anos para construir aquela arca. E olha a fé desse homem. O Senhor apareceu para ele uma vez, apareceu na verdade 2 vezes, falou assim, olha, preciso que você construa uma arca. E ele foi construir a arca. Foi o trabalho dele ali acerca do que Jesus falou. Então ele foi um homem que ele confiou no Senhor. Assim como Abraão, o Senhor disse assim, olha, saia da sua terra, da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, você está caminhando por uma terra onde eu nem te mostrei ainda. Eu vou te mostrar no caminho que você precisa trilhar. E isso fala de uma fé inabalável. E o quão nós somos fracos hoje em dia com a nossa fé. Quantas vezes o Senhor fala conosco através de uma palavra, através de uma leitura bíblica, através de um versículo, através de um louvor, e a gente se infla ali naquele momento de fé e fala, não, eu vou conseguir, o Senhor vai me ajudar aqui nessa dificuldade que eu preciso, mas logo depois a gente perde essa fé. Logo depois vem uma circunstância, vem uma situação, vem talvez uma palavra contrária de alguma pessoa e a gente perde essa fé. Não. Então que nessa manhã você aprenda que a fé como um grão de mostarda é uma fé inabalável, ou seja, independente da circunstância que te atingir, se você continuar olhando para Jesus, assim como fez Pedro ali quando ele caminhou nas águas, você continuar olhando para o Senhor, continuar olhando para Jesus, as coisas vão dar certo. Aquilo que precisa acontecer vai acontecer na sua vida. Então não permita que a sua fé se abale, não permita que as circunstâncias momentâneas elas se abalem. A palavra do Senhor diz que o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Né? Então o Senhor, ele não é um Senhor que mente. Se ele deu uma palavra para você, ele tem poder para sustentar essa palavra. Se ele falou algo para você, ele deu uma profecia sobre a sua vida, ele te deu uma direção, é só você caminhar, é só você continuar fazendo a sua parte que as coisas vão acontecer. Mas é lógico, você precisa caminhar, você precisa fazer a sua parte, porque é tudo um processo que você precisa aceitar quando o Senhor lança uma palavra sobre a sua vida. Então que nessa manhã você entenda que a sua fé como um grão de mostarda é uma fé inabalável. Não é uma fé pequena, mas é uma fé inabalável. É uma fé que não se deixa matar, não se deixa morrer pelo cansaço, não se deixa morrer por palavras contrárias, não se deixa morrer por circunstâncias contrárias. Se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Então, saia dessa manhã desse vídeo com uma fé inabalável.